Já que a gente está falando de Hercílio Luz, mais um capítulo, viu, da reforma e da CPI da Hercílio Luz em Florianópolis. Começaram a ser ouvidos na Alesc os empresários que estão envolvidos em contratos antigos nesta reforma da ponte. O objetivo é justamente esclarecer os gastos com a reforma que, de acordo com deputados, esses gastos já ultrapassam 700 milhões de reais. Ontem, representantes da Vivenda Construções, empresa que operou na ponte entre 1990 e 1992, prestaram esclarecimentos à CPI. Quem acompanhou foi a repórter Ana Vaz. E um detalhe que chamou muita atenção: um dos empresários disse que não reconhece a assinatura dele em um contrato de aditivo que duplicou o valor que a empresa teria a receber com o governo do estado. Ele disse: essa assinatura não é minha, não foi eu quem assinou. Então, quem foi? Ana Vaz. O primeiro a prestar esclarecimentos foi o empresário Sebastião Moraes Matos, sócio administrador da Vivenda Construções. Com sede em Criciúma, no sul do estado, a empresa operou na ponte Hercílio Luz por cerca de 2 anos, de 1990 a 1992. O empresário respondeu a uma série de perguntas da comissão referentes ao período de atuação na ponte. Entre as inúmeras respostas, afirmou que a entrada da empresa foi por mandado de segurança, ainda que já houvesse apresentado menor preço, ao que indicou estranheza. Perguntado sobre possíveis relatórios que comprovassem os trabalhos executados, disse que não havia na época, mas que os pagamentos eram feitos com base em diários de obra. E questionado sobre uma assinatura de um aditivo no valor de 15 milhões de cruzeiros, firmado 4 dias após o contrato inicial, se mostrou surpreso e garantiu não reconhecer. Isso aí não é a minha assinatura. Vamos colaborar no sentido de que tudo se esclareça. Eu não tenho nada a acusar, mas nada a defender também. O meu compromisso é esclarecer os fatos. O que depender de mim, eu esclareço. Um documento, se eu ainda tiver, porque, na verdade, faz 29 anos que nós tivemos esse contrato, 27 que nós rompemos o contrato. Num deles, o senhor não reconheceu a sua assinatura num aditivo que envolve acréscimo. Não é minha assinatura. Garantiu. Pode ser de um procurador, menos a minha. Ali não tem a minha assinatura. O sócio Vilmar Tadeu Bonetti foi o segundo a prestar esclarecimentos. Na maioria das perguntas, afirmou não recordar e se mostrou surpreso com a assinatura, que também falou que desconhece. Tranquilo, nós participamos há 30 anos atrás de uma prestação de serviço na ponte Hercílio Luz, ganhada através de uma licitação. Prestamos o serviço e fomos convocados como testemunha, muito tranquilo, sem problema nenhum. Um impasse ali, um momento bem embaraçoso em relação à assinatura de um dos aditivos, né, que consta no nome da empresa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? 30 anos atrás, eu sinceramente respondi que eu não recordo desse aditivo. Eu não recordo disso, mas certamente eles têm os contratos, eles podem colocar isso com maior precisão. Os dois prometeram entregar num prazo de 15 dias todos os documentos que ainda guardam da época. Neste primeiro dia, 4 pessoas seriam ouvidas, mas 2 dos empresários pediram transferência para esta quarta-feira, pedido que foi deferido. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, representantes de outras empresas também envolvidas prestarão esclarecimentos. Na verdade, ainda é prematuro, mas o que nós podemos concluir é que existe muito a ser investigado, muito a ser ainda analisado e muita história para ser explicada, com certeza, porque os depoimentos hoje foram muito importantes, nos suscitaram algumas outras dúvidas e nos dão algumas peças desse triste quebra-cabeça de ineficiência e gasto público. Tá, um momento um pouco embaraçoso ali em relação à assinatura de um dos aditivos. O que o senhor tem a falar sobre isso? Na verdade, nós temos um dos aditivos da empresa que foi ouvida, que hoje nenhum dos sócios reconheceu a assinatura no aditivo. Então é algo que realmente causou uma certa estranheza, porque são sócios que devem assinar e não foi reconhecida aquela assinatura que legitimou esse instrumento contratual. Com certeza será objeto de investigação profunda da comissão. Nós solicitamos... Pois é, Prisco, tem uma assinatura lá.
contrato de aditivo, 4 dias depois do contrato comum ser firmado. 4 dias depois já precisa de um aditivo, Prisco? É estranho, Fernando. Aditivo normalmente é depois de um exercício, ou de mais de um exercício. Outro detalhe que não pode ser desconsiderado é a dificuldade para o processo de investigação. Afinal de contas, esses contratos foram firmados 10 anos depois da interdição e há mais de 25 anos atrás. Ou seja, tentar descobrir o que foi que aconteceu efetivamente não será tarefa fácil. O deputado relator, Bruno Souza, o último a falar na reportagem, ele próprio reconhece essa situação. Agora, precisa ser investigado. Não vamos nem falar aqui o nome dos governadores da época, né? Porque não se quer aqui transferir nenhuma responsabilidade. Até porque os governadores de plantão podem até não ser, em última análise, os responsáveis maiores. Tem que ver como é que funcionava a Secretaria dos Transportes à época. Não existia ainda infraestrutura. A infraestrutura foi criada em 2003. À época era a Secretaria dos Transportes. É preciso investigar, o Ministério Público está lá também para ajudar, a Justiça seguramente não faltará com a sua colaboração, mas é algo muito desafiador, meu caro Fernando, chegar a alguma conclusão considerando que são procedimentos de décadas atrás. E com relação à assinatura, nós vimos ali o empresário sendo muito categórico, então houve fraude. Houve fraude. Se a assinatura dele não confere, foi um contrato fraudulento. Isso, evidentemente, que é grave, é sério. Os valores são significativos. Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Pois é, Prisco, uma conversa que eu tive com o próprio deputado Bruno Souza, ele disse que os aditivos são, de fato, os principais pontos a serem investigados. Muita empresa sem contrato, muita consultoria desnecessária, isso lá em décadas passadas, e muitos contratos que foram feitos que nem existem mais, muitos até de gaveta, ou seja, dificulta um pouco mais a investigação. Só que a gente já está vendo aí que tem muito a ser investigado, né? E é um rombo considerável, já se fala aí em mais de 500 milhões de reais, há quem coloque 700 milhões, e numa recente pesquisa, divulgada ontem, inclusive, pelo Instituto MAPA, se buscou resgatar em Santa Catarina qual é o grande símbolo do nosso Estado, para o catarinense, para o Brasil e para o exterior. Qual foi o resultado? A Ponte Hercílio Luz. Disparado na frente. Tanto que ela está aqui, ó. Onde está a Ponte Hercílio Luz aqui. Até porque é uma arquitetura absolutamente única, tinha semelhança e ainda tem nos Estados Unidos, mas acabou se transformando aí numa situação que acaba desgastando a imagem de Santa Catarina e do nosso símbolo para o resto do país. Efetivamente, essa CPI tem tudo para ser eletrizante e oferecer pérolas que vão dar o que falar. Tá certo, Prisco. Já que você volta com outros assuntos. Falamos em seguida. Vai falar da situação ainda do Alexandre de Moraes? Ainda a situação, queda de braço entre o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal com esse advento vergonhoso da censura.